As Entrelinhas da Bíblia. Eu sou o Pedro. Eu sou a Marina e hoje vamos conversar sobre quem escreveu os livros da Bíblia, a nossa biblioteca de mão. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já deve ter parado para pensar sobre quem escreveu os livros da Bíblia, né? Bom, então hoje nós vamos acrescentar um pouco mais de informação ao seu conhecimento. Então, Pedro, nos programas anteriores a gente viu que na Bíblia existem muitos livros, né? A gente viu que na Bíblia católica são 73, na Bíblia evangélica são 66 livros, e a gente também já viu por quê. Vimos também que são várias as formas de gêneros textuais, como livros, cartas, salmos, cânticos, as narrativas, as parábolas. Também já vimos como foram escolhidos esses livros, né? A gente viu o que são livros canônicos, os deuterocanônicos, apócrifos e também os livros perdidos. E para completar, a gente escolheu hoje falar sobre quem foram os autores, né, entre aspas, da Bíblia. Todo mundo já teve essa curiosidade um dia, né, de se perguntar isso. Mas antes de matar essa curiosidade, a gente vai conversar um pouco sobre a pesquisa que o Pedro fez de como que acontece o processo de uma escrita de um livro até a sua publicação, né, Pedro? Como que foi isso? Bom, escrever um livro não é uma tarefa simples, é algo complexo, muito difícil. Requer tempo e também dedicação do escritor. Não é apenas escrever, mas e sim como escrever, como passar a mensagem, como conquistar a atenção do leitor, como despertar a curiosidade, como fazer que esse leitor tenha vontade de continuar lendo os próximos capítulos ou a sequência da história. Qual público eu quero que leia o meu livro? Que tipo de linguagem eu tenho que usar? Uma linguagem mais formal? Uma linguagem informal, mais simples, coloquial? Eu vou contar uma história ficcional, fantasiosa? Ou vou fazer um relato histórico de um acontecimento verídico? Vou escrever sozinho ou em conjunto com outro autor, outro escritor? Provavelmente alguém terá que revisar esse conteúdo e ver se as normas gramaticais estão de acordo com a língua. E após todo esse processo, uma editora compra a ideia e passa a publicar o livro. Bom, mas e quando o regime vigente é um regime autoritário, onde o tirano ou os tiranos impõem censura, restringindo com força as ideias e a liberdade de expressão do autor? Aí então fica muito mais difícil, pois o autor tem que despistar a sua intenção. É preciso usar figuras de linguagem, elaborar todo um jogo linguístico para driblar a censura do tirano e, dessa forma, provocar o leitor a exercitar a sua capacidade interpretativa para enxergar as entrelinhas do texto. Então, agora que a gente já viu como nascem os livros de uma forma geral, vamos falar um pouco dos livros bíblicos. E, ao contrário do que o Pedro relatou,
Os livros da Bíblia nasceram aos poucos e não foram escritos por apenas algumas pessoas. Eles foram escritos por muitos autores que queriam registrar a vida de um povo, o povo de Deus, o povo descendente de Abraão, Isaac, Jacó, o povo israelita, que era fiel a Deus na sua vida cotidiana, nas suas atividades, e que procurava sempre cumprir os mandamentos de Deus, que tinha fé nesse Deus Salvador, Libertador, que os acompanhavam por todos os lugares onde eles passavam, onde eram escravizados e também libertados, sempre lutando pela vida e movidos pela fé. Assim, a Bíblia ela não é um livro científico, histórico ou um romance, nos moldes tradicionais, mas sim, ela é a palavra de Deus através da palavra dos homens. Como escreve São Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ouvir. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Bom, Marina, e segundo a sua fonte bibliográfica, como então foram escritos esses livros? Então, segundo Hildo Bongás e a Bíblia Pastoral, a palavra de Deus, antes de ser escrita, foi experienciada, ela foi vivida por uma variedade de pessoas e em diferentes lugares. E essas experiências foram contadas e recontadas por gerações. Então, é como se o fato acontecesse e ele fosse sendo recontado, repetido pelas famílias, pelas comunidades. O Wildo, ele até compara a Bíblia com uma colcha de retalhos. Então, é como se a gente olhasse de longe, a gente vê aquela composição bonita, né? As cores combinando, os tamanhos, mas daí quando a gente chega perto é que a gente vai ver como que são os retalhos, que tamanho que tem cada um, o que realmente tem de detalhe ali naquele tecido. Com a Bíblia acontece a mesma coisa. A gente olha, consegue saber de uma forma geral o que o conteúdo quer dizer, para onde ele quer levar, que orientação ele quer dar para a gente, mas é só quando a gente vai chegando perto, que a gente pega livro por livro e vai vendo o que aconteceu, é que a gente vai tendo uma melhor compreensão. Então, a escrita dos livros, elas seguem mais ou menos etapas assim. O fato acontece, depois ele vai correndo de boca em boca, né? Vira aquela coisa de um contar para o outro, se espalha pelas comunidades, as comunidades passam a celebrar aquele fato que aconteceu, para só depois, lá na frente, alguém escrever, alguém registrar aquilo que aconteceu. E às vezes quem vai registrar nem é a pessoa que estava lá participando no momento do fato ocorrido. Porém, ela faz parte desse povo de Deus e ela sabe qual é a intenção, qual é a mensagem daquele fato. E ela vai escrever isso não de uma forma apenas narrativa, mas de uma forma que as pessoas que têm a mesma crença vão passar a acreditar, então, naquilo que realmente aconteceu, naquele fato,
como uma inspiração de Deus para que o povo tenha um rumo, uma direção a seguir. Então vamos pegar, por exemplo, um fato bíblico que a gente está vivendo nesse momento, que é a lembrança da morte e ressurreição de Jesus. Então, o fato aconteceu, Jesus foi condenado à morte, morreu crucificado, foi sepultado e depois ressuscitou. Esse fato, ele correu depois da ressurreição de Jesus, ele correu de boca em boca, se espalhou pelas comunidades, embora muita gente não acreditasse, ele se espalhou, muita gente também acreditava, então ficou aquele dilema. Porém, prevaleceu a crença na ressurreição. E ele passou a ser celebrado. Então, a Páscoa passou a ser celebrada como a ressurreição de Cristo, e não mais como os judeus celebravam a partir da memória do Êxodo, que foi a libertação desse povo da escravidão do Egito. O Evangelho de São João, por exemplo, foi escrito nos anos 90, mais ou menos, depois de Cristo. Então, isso quer dizer, o Evangelho de São João foi atribuído a ele, a esse nome, João. Mas, na verdade, não foi ele que escreveu, mas sim pessoas das comunidades dele. Mas o Pedro agora vai falar um pouquinho sobre isso, né, Pedro? Isso, Marina. Eu começo com uma pergunta. Mas quem, afinal, escreveu esse que é o livro mais importante que a humanidade já viu? Quem eram essas pessoas e o que elas pensavam? Como elas criaram esse enredo? E quem ditou a voz e o estilo de Deus? A resposta tradicional você já conhece. Segundo a tradição judaico-cristã, o autor da Bíblia é o próprio Todo-Poderoso e ponto final. Mas a verdade é um pouco mais complexa do que isso. A própria Igreja admite que a revelação divina só veio até nós por meio das mãos humanas. Os autores costumavam atribuir as suas obras a personagens importantes do passado. Um exemplo disso é o Primeiro Testamento, onde os livros que se referem à lei de Deus, ou seja, o Pentateuco, são atribuídos a Moisés pela tradição judaica. No entanto, nenhum desses livros traz nenhuma informação que confirme esse relato, ou seja, ninguém assinou como sendo o responsável do texto Moisés. Mesmo assim, a comunidade judaica atribui a Moisés essa redação. Especialistas em estudos da Bíblia chegaram à conclusão de que a redação dos primeiros escritos bíblicos teve início na época do rei Salomão, sendo assim aproximadamente 300 anos após o Êxodo. O fato de terem associado Moisés à autoria das Escrituras certamente se deu ao fato de que Moisés foi o grande personagem que liderou a fuga do Egito. Sendo assim, Moisés foi então o homenageado como criador de toda a lei. Um outro exemplo é o exemplo de Salomão, que é então homenageado como escritor de alguns livros sapienciais. Muito embora essa obra tenha sido composta muitos séculos depois. Mas como Salomão era considerado pelas elites governantes o maior sábio de todos os reis, a ele foi atribuída então essa autoria que tem a ver com a sabedoria. Podemos ver exemplos assim até mesmo no Novo Testamento, pois
só se tem certeza da autoria de algumas cartas de Paulo e talvez do Evangelho segundo Lucas, assim como os Atos dos Apóstolos. Para chegar a essas conclusões, pesquisadores bíblicos, especialistas, fazem uma análise do jeito de falar, da linguagem, do vocabulário usado, das ideias apresentadas. Tudo isso forma um conjunto de indícios que reforçam a probabilidade desses pesquisadores estarem certos. Bem, Pedro, nós vimos que o Antigo Testamento ele demorou uns 1000 anos para ser escrito e que, portanto, muita gente e muitas pessoas das comunidades participaram desses escritos, mesmo que eles fossem atribuídos ao nome de um dos personagens dessa história toda. Ou seja, todo o resto foi escrito por cristãos, como diz ele aqui no seu livro. Muitas pessoas ajudaram a escrever as escrituras. São homens e mulheres, crianças, jovens e idosos, pais e mães, sacerdotes, profetisas e profetas, campesinos e campesinas, artesãos, pescadores e pescadoras, pessoas justas e pecadoras. Algumas dessas pessoas eram gente instruída, sabiam ler e escrever. Outras eram pessoas simples, que sabiam contar histórias. A sua preocupação central era ajudar na construção de uma população fraterna que valorizasse a justiça, o amor, a equidade, a verdade e a fidelidade a Deus. Para escrever a Bíblia, cada pessoa do seu jeito deu a sua colaboração. Isso, Marina. Sendo assim, a Bíblia é, então, um livro aberto, multicultural. Daí a importância de tomar cuidado para não fazer interpretações literais da Bíblia. Devemos então pesquisar, estudar a respeito da história o qual aquele povo vivia, o povo que escreveu a Bíblia, que ajudou a contar essa história. Sem a compreensão desse contexto histórico e social, nossa interpretação torna-se superficial e, portanto, não nos liberta do senso comum. Bom, gente, então a gente pode dizer que Deus está nas palavras da Bíblia, porque Ele também está presente na história do povo, que está relatada nessas escrituras da Bíblia. A palavra de Deus, ela vem misturada, ela vem junto com a palavra humana. E a Bíblia não é somente um livro de história, mas é a história de um povo que buscou viver fielmente para com Deus e para com o Deus da vida, o Deus que quer a vida para todas as pessoas. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor.
Eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram conosco aqui até o final desse programa e dizer que a gente segue firme nessa vontade nossa de ajudar na reflexão sobre a Bíblia. Até aqui a gente não está aprofundando nas leituras, nos textos, porque aqui a gente quis fazer de uma forma que as pessoas pudessem ter uma visão geral da Bíblia, de como ela está organizada, de quem escreveu, de quem escolheu esses livros para estarem aí, etc., né? Tudo isso para que depois, quando a gente for pegar textos para uma reflexão mais aprofundada, as pessoas possam ter mais facilidade em contextualizar, para que a gente possa, então, ter um bom aproveitamento e uma visão mais clara. Então, se você está gostando dessa forma, dessa metodologia que a gente está trabalhando, não esquece de passar para frente, de repente para alguém que já trabalha com a Bíblia, que trabalha em algum serviço da igreja, para que possamos estar atingindo essas pessoas também, que elas também possam ter a oportunidade de refletir junto com a gente. E se vocês tiverem alguma sugestão para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, não deixa de escrever para a gente, que a gente vai tentar, com a ajuda de vocês, melhorar cada vez mais. Um abraço para todos e até o próximo. É isso aí, Marina. Um grande abraço para você que nos ouviu e até a próxima.